Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente começar este vídeo, eu já quero te pedir para deixar o seu like, deixa muito like nesse vídeo. E também se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve aí para fortalecer e assistir os meus vídeos todos os dias aqui no YouTube. Mas o mais importante é deixar o seu like. Então deixa o seu like aí para a gente começar o vídeo. Bom galera, vamos lá. O vídeo de hoje eu quero falar para vocês as 5 interações mais importantes do Instagram que você deve ficar de olho, certo? Então vamos lá galera, as 5 interações mais importantes do Instagram que você deve olhar sempre, todos os dias, e ficar cada vez mais de olho e prestando atenção. Bom galera, a primeira interação que você deve se preocupar bastante é a interação de curtida no seu conteúdo, certo galera? A segunda interação que você deve se preocupar também é o comentário. Então procure fazer com que as pessoas comentem no seu conteúdo, beleza? A terceira interação que você deve se preocupar bastante também é o compartilhamento. Então, faça um bom conteúdo para que as pessoas possam compartilhar com os amigos dela no stories dela, certo galera? A quarta interação que você deve prestar atenção também é a interação de salvar o conteúdo. O seu conteúdo precisa ser muito bom para que as pessoas possam salvar o seu conteúdo e assim poder assistir depois. Então se preocupe bastante com essa interação de salvar. E a quinta e última interação que você deve se preocupar também é a interação do mais, ou seja, na descrição do seu conteúdo você deve colocar o conteúdo bem grande, um pouquinho maior, para que tenha sempre aquela opção de mais na sua descrição, para que a pessoa possa clicar no mais e ver a descrição completa. Isso também é o tipo de interação. Quando as pessoas clicam no mais para ler para continuar lendo a sua descrição, o Instagram também entende que aquilo é uma interação e faz com que o seu conteúdo seja entregue para mais pessoas. Então, sempre que for seu conteúdo, coloca sempre uma legenda grande para que as pessoas possam clicar naquele mais e poder ler a legenda completa. Isso também vai te ajudar a ter mais interação no Instagram. Então vamos lá, recapitulando. Primeira interação é a de curtida, a segunda interação é a do comentário, a terceira interação é a do compartilhamento, a quarta interação é a do salvamento do seu conteúdo e a quinta e última interação que você deve sempre estar de olho é na interação do mais que aparece na sua descrição do seu conteúdo. Então essas 5 interações é que faz com que o seu Instagram fique bombástico aí na plataforma, é o que faz com que o Instagram entregue mais o seu conteúdo para mais pessoas. Então preste atenção nessas 5 interações e você vai bombar no seu Instagram. Beleza? Então é isso aí, tamo junto, esse foi o vídeo de hoje. E não se esquece, antes de sair do vídeo, deixa o seu like, deixa muito like nesse vídeo. Se você gostou, se você não gostou, deixa o like ou seu dislike também, só para fortalecer o vídeo. Beleza? Comente aqui quais dessas interações o seu Instagram mais recebe aí no seu dia a dia, certo? E também se você quer ganhar dinheiro com o Instagram, sem precisar aparecer, eu vou te ensinar o passo a passo. É só clicar no primeiro link abaixo desse vídeo e cair pra dentro. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, sucesso e boas vendas.